Antes de você abrir a sua Bíblia, levante sua mão direita, faz uma oração assim comigo, em nome de Jesus. Meu Deus, que o meu coração, neste momento, seja sensível para ouvir e entender a Tua palavra. Amém e graças a Deus. 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas 28. Nós vamos fazer uma aliança com Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Qual é o livro, pessoal? 2 Crônicas, qual é o capítulo? 28. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus, vou me oferecer como oferta em teu altar, vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus, vou me oferecer como oferta em teu altar, vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Prestem muita atenção, por favor, em nome de Jesus. De quem eu quero realmente falar nessa manhã é a respeito do rei Ezequias. Só que antes de eu falar a respeito do rei Ezequias, o que ele fez que chamou a atenção de Deus de uma maneira extraordinária e fez com que Deus abençoasse o seu reinado grandiosamente, eu tenho que falar a respeito do seu pai biológico, o rei Acás. E é o que está aí no capítulo 28. Como eu devo ler diversos versículos aqui do capítulo e não o capítulo todo, eu não estarei utilizando o telão no momento da mensagem, ok? Diz assim: tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Ou seja, quando diz aqui Davi, seu pai, não que Davi fosse seu pai, mas Davi era o pai de todos no tocante a uma referência, no tocante a um exemplo a ser seguido, ok? Então ele não fez o que era reto perante o Senhor. Vejamos algumas coisas. Versículo 2: andou nos caminhos dos reis de Israel. Nesta época já havia tido aquela divisão, separação das 12 tribos de Israel, e ficaram apenas 2 das 12 que dividiram. 10 foram com Jeroboão e se tornaram Israel, cuja capital era Samaria, que misturou com tudo, com idolatria, enfim, e grande parte da história de Israel, você vai ver que Deus não era com Israel, cuja capital, Samaria. 2 tribos seguiram a Roboão, filho de Salomão, na época, e tornou-se Jerusalém, ou Judá.
Então, era Judá e Efraim. Então a capital era Jerusalém. Então era Judá e Israel. Tá bom? Só para você entender no caso. Para quando você lê na Bíblia e vê, Deus era com Judá e não era com Israel. Aí você pensa, não era a mesma coisa? Não, não era a mesma coisa. Depois do reinado de Roboão, filho de Salomão, deixou de ser a mesma coisa. Até Roboão era só Israel, as 12 tribos. Depois foi dividida, né? Então diz assim, andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins, adoradores de Baal, né? Também, olha só o versículo 3, também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ou seja, o que ele viu incrédulos fazendo, ele fez também. Versículo 5 diz assim, pelo que o Senhor, ou melhor, versículo 4 primeiro, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, isso a outros deuses, ok? Versículo 5 diz, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande o quê? Derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia, olha só, 120.000, todos os homens poderosos, por terem o quê? Abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Repitam isso, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Olhem aqui para mim, por gentileza, em nome de Jesus. O que aconteceu então? Acais fez tudo o que era errado, não andou de acordo com a vontade de Deus. Coloque muita atenção nisso, porque isso serve para todo mundo que está aqui. Todos. Você pode até pensar assim, não, mas não é para mim não, é para todos que aqui se encontram. Todos nós. Ele não andou de acordo com a vontade de Deus, não andou de acordo com a palavra de Deus. O que aconteceu então? Deus tirou a mão. Deus tirou a mão. Porque Deus é o seguinte, se você não quiser obedecê-lo, Ele não vai forçar você, Ele não vai obrigar você. Mas Ele também não fica na obrigação de quê? De guardar, de livrar, de abençoar, enfim. Você não quer, meu amigo, então tá bom, segue em frente, segue o teu caminho. Deus deixou então o rei Acaz fazer lá toda a burrada que ele quis fazer. Mas Deus não tinha nada a ver. Começam a acontecer o quê? Derrotas, uma atrás da outra. Só derrota, só fracasso. Você vê, todos os homens poderosos que tinham, os homens poderosos eram o quê? Homens de guerra, para guardar, enfim, ajudar de uma batalha. Todos esses foram o quê? Exterminados, morreram, foram mortos. Morreram. Perderam. Judá perdeu os seus homens poderosos. E ainda perdeu um monte de gente que foi levada cativa. Ou seja, a miséria, a derrota, o fracasso começou a imperar em Judá. O que ele fez? O que o rei Acaz fez? Ele tinha conhecimento da verdade, ele tinha um referencial que era Davi, que tinha sido um rei abençoado e que todo Israel, enfim, fora abençoado na época de Davi. Vejamos só o que ele fez, versículo 16, por favor, versículo 16. Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Ou seja, tem gente que a cabeça dura demais. Ela está vendo que a coisa está desgringolando. Em vez dela apelar para Deus, ela apela para outras coisas.
Entende o que eu estou dizendo? Apela para outras coisas. Vai buscar auxílio, vai buscar ajuda em outras coisas. E foi isso que ele foi fazer. Em vez de se voltar para Deus, de buscar auxílio em Deus, foi buscar ajuda no rei da Assíria, poxa. O que aconteceu então? A consequência, versículo 17, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Você vê, já tinha sido derrotado lá atrás, agora os edomitas vieram, levaram mais pessoas em cativo. Você vê que Judá foi perdendo completamente a sua força, perdeu totalmente sua prosperidade, enfim, tudo. Continuando, diz assim, e ele pediu ajuda ao rei da Síria. Também os filisteus deram contra as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Guinzo e suas aldeias, e habitavam ali. Versículo 20 diz, veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, ou seja, aquele que ele pediu ajuda, passou ele para trás. Em vez de vir para ajudar, veio para colocá-lo em mais aperto ainda. Quem compreende isso, em nome de Jesus? Aí diz aqui, porque Acais tomou o despojo da casa do Senhor e da casa do rei e da dos príncipes e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. Ou seja, aprenda uma coisa, quando a pessoa tem conhecimento da verdade e ela não busca auxílio na verdade, tudo que ela fizer vai dar errado. Tudo que ela buscar como auxílio não vai lhe ajudar. Está claro o que eu estou dizendo? Sim ou não? Coloque atenção nisso. Quando a pessoa não tem conhecimento da verdade é uma coisa, quando ela tem, é diferente. Quando eu tenho conhecimento da verdade, eu sei a quem eu devo recorrer, a quem eu devo buscar. E eu não busco, eu busco auxílio em outras coisas, esquece. Vai dar errado. Todo auxílio que eu buscar não vai trazer o resultado ou a ajuda que eu realmente estou precisando. Coloque muita atenção nisso. Aí no versículo 22 diz assim, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, na cabeça dele, né? Eu lhes oferecerei sacrifícios, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram o quê? A sua ruína, e a de todo o Israel. Ajuntou Acais, olha o versículo 24, isso aqui é importante. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, fechou as portas da casa de Deus e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Meus amados, ele fechou a porta da onde? Não, eu não ouvi vocês falar. Ele fechou as portas da casa de Deus. Fechou as portas da casa de Deus. Você sabe quem é a casa de Deus hoje? Quem é a casa de Deus hoje? Sou eu, é você. Amém, pessoal? Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus, que Deus deseja habitar. Está aberto ou está fechado? Porque se tiver fechado, Jesus não pode entrar. Ele só entra se você abrir. Lembra que Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Se não abrir, não vou entrar. Se não abrir, eu não vou entrar. Então é necessário que se abra a porta. Então, tudo quanto é coisa errada ele fez, ainda fechou a casa de Deus, preferiu buscar outros deuses, buscar outros tipos de ajuda do que buscar ajuda em Deus. O que aconteceu? Também, o último versículo aí, depois do que eu acabei de ler, a saber, o 25 agora. Também
em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O que eu e você temos provocado em Deus? O que nós temos provocado em Deus? Eu quero dizer para você que esse foi um dos piores momentos que Judá passou. Toda miséria imperava, todo fracasso imperava, toda derrota imperava por causa da atitude do rei, por causa de atitudes erradas do rei. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Aí o que aconteceu? Morreu o rei Acais. Quem assumia era o filho. Veja comigo capítulo 29 aí agora de 2 Crônicas. Olha só, tinha Ezequias, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele, olha a diferença, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ou seja, este, diferentemente do seu pai biológico Acais, teve em Davi o seu referencial. Amém, pessoal? A minha referência é Davi. Eu vou fazer como fez o rei Davi, porque o meu pai fez um monte de burrada e olha só como é que está o reinado. Olha só como é que está Judá. Tudo destruído. A gente sem ter como se defender dos inimigos. Aí eu quero que você veja agora qual é a atitude principal ou o primeiro passo que se deve dar quando está tudo destruído na vida, quando está tudo dando errado na vida do ser humano. Qual é o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer? O que ela deve fazer de fato, de verdade? Diz assim, veja o versículo 2, o versículo 3. Isso aqui é muito forte, grife, sublinhe depois na tua Bíblia. No primeiro ano do seu reinado, em qual ano, hein? Qual ano? Primeiro. No primeiro ano do seu reinado, em qual mês? No primeiro mês, diga, no primeiro mês. No primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Quantas coisas ele não poderia fazer? Ele era o rei, estava assumindo o reinado. Como é que estava o reinado? Como é que estava Judá? Estava tudo bem? Não, uma coisa é você assumir uma situação, ela estando sob controle, estando tudo bem. É ou não é verdade? Outra coisa é você assumir tudo o quê? Destruído, endividado, bagunçado, enfim, só problemas e problemas. A primeira coisa que ele fez não foi, peraí, deixa eu fazer uma aliança com o rei aí que esteja melhor do que eu. Deixa eu pedir auxílio a fulano, beltrano e ciclano. Não! A primeira coisa, a primeira atitude que ele faz, no primeiro ano, no primeiro mês, ele abre as portas de quê? Da casa de Deus. Na cabeça dele, que era muito inteligente, ele pensou o seguinte: tudo que eu fizer sem Deus vai ser o quê? Em vão. Não vai adiantar, não vai resolver. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer Deus de volta. Eu vou trazer Deus de volta, eu vou trazer Deus para perto. Meus amados, é isso que você tem que entender, que vocês devem entender. Às vezes a pessoa está cheia de problemas na sua vida. Eu ouço e vejo às vezes pessoas me escrevendo, dizendo assim: bispo, eu estou organizando primeiro a minha vida, estou tentando organizar minha vida primeiro, mas depois eu vou pegar firme. Não vai. Porque você não vai conseguir organizar a tua vida sozinho. Pega firme primeiro, depois você vai organizar a tua vida. Amém, pessoal? É isso. Você imagine se o rei Ezequias fosse pensar assim: olha, esse negócio de ir na casa de Deus, podia ir na igreja, sai, deixa para depois, deixa eu resolver a situação de Judá, está entendendo? Deixa eu resolver a situação de Judá primeiro, depois que eu resolver,
Aí eu vou na casa de Deus, aí eu abro o templo e tal. Não, ele pensou da maneira certa. Peraí, primeiro deixa eu organizar as coisas de Deus. Deixa eu abrir a casa de Deus. Deixa eu trazer novamente o culto de volta a Deus. Para que Deus se aproxime da gente de novo, poxa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Abrir a porta da casa de Deus significa abrir a porta da sua vida para Deus. Amém, pessoal? Abrir a porta do teu coração para Deus, pois não estar fechado para Deus. O rei Acais, pai de Ezequias, estava fechado para Deus. Está claro o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus, ele estava fechado para Deus. Não se feche para as coisas de Deus. Tem gente que ela está aberta para tudo, só não está aberta para as coisas de Deus. Amém, pessoal? Eu vejo até pessoas que às vezes falam, poxa, bispo, não sei o quê, não dá para ir na igreja, uma coisa é não poder vir devido a trabalho ou coisas assim. É ou não é verdade? Né? Deus está vendo, enfim, é diferente. Outra coisa é você depois ver que a pessoa substituiu aquilo por algo tão banal. Substituiu o compromisso com Deus por uma coisa que ela poderia deixar para depois, ou fazer depois, e você vê que a vida da pessoa está indo para o buraco, mas ainda assim ela não toma uma atitude, não toma uma decisão diante de Deus, poxa. Então esse negócio de às vezes eu vou organizar a minha vida primeiro, para depois eu pegar firme com Jesus, tira esse pensamento da tua cabeça, porque você não vai conseguir. Tem gente que fala assim, quando melhorar isso e aquilo, aí eu vou começar a ir na igreja buscar Jesus. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Em outras palavras, e eu vos aliviarei, né? Conclusão. Em outras palavras, Jesus quer dizer o seguinte, vinde a mim, como estás? Vem do jeito que você estiver, poxa. Não é para você melhorar primeiro para depois vir, não. Vem como você está, poxa. Porque amanhã pode ser tarde. Veja a inteligência do rei Ezequias. Será que Ezequias amava o seu pai? Certamente que sim. Era o seu pai, pois. Mas ele não seguiu o exemplo do seu pai. Não seguiu o exemplo do seu pai. Esse negócio de dizer assim, filho de peixe, peixinho, esse é muito relativo, meu amigo. Chega uma hora que você é dono do teu nariz, você faz o que você quiser. Sim ou não? É ou não é verdade? É. Tem pais que deram a melhor educação possível ao seu filho, e até dentro da palavra de Deus. Mas chegou uma hora que esse filho se achou dono do seu nariz e quis ir fazer besteira na vida. Aí o culpado é o pai? Por causa disso? Não. O culpado não é o pai. Chegou uma hora que o filho toma o seu caminho, toma o seu rumo. Não é assim? É ou não é verdade? O pai fez por onde. Chega uma hora que não dá mais para ficar controlando. É de maior e tal, vai tomar as suas decisões sozinhos. Compreende o que eu estou dizendo, pessoal? Então não é por culpa do pai ou da mãe. Cada um é responsável pela sua própria vida. Mas a orientação dos pais é muito, muito, muito importante? Não tenha dúvidas disso. É de suma importância que os pais procurem criar seus filhos dentro da palavra de Deus? Não tenha dúvida disso. Até mesmo porque amanhã ou depois, Deus não vai poder cobrar de você, é ou não é verdade? Você vai dizer, ó Deus, a minha parte eu fiz, eu procurei orientar e dei o bom testemunho. Amém, pessoal? Acabou. Veja só o que aconteceu. Versículo 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora mesmo e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. O santuário representa o teu coração, o centro da tua vontade. Tira a imundícia. Tira toda a imundícia. Tudo que é ruim, que é nocivo à sua fé, à sua vida com Deus, tira em nome de Jesus, para que você possa levantar a sua vida, aprumar a sua vida, fazer a sua vida sair da inércia, começar a andar de fato de verdade. Amém, pessoal? Tira toda a imundícia. Veja comigo no versículo 10. Versículo 10. Agora, Ezequias dizendo para todos, agora estou resolvido a fazer o quê? Aliança com o Senhor, Deus de Israel,
para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vou ficar lendo aqui N capítulos, para a gente não se estender demais. Em suma, o que aconteceu? Então todos os sacerdotes e levitas se consagraram, se santificaram, santificaram o santuário, tiraram toda a idolatria, tudo que não prestava, ou seja, ele voltou às festas para Deus, voltou o culto para Deus, o ato de ofertar para Deus, de honrar somente a Deus, tudo isso Ezequias fez. Fez logo no início do seu reinado, em vez dele querer, ouçam isso, resolver outras coisas, resolver outros problemas, porque havia problemas ou não? Não, havia ou não havia? Havia muitos problemas, mas em vez dele ficar ali preocupado, eu tenho que resolver tudo e tal, não, ele resolveu o mais importante, a parte o quê? Espiritual. Qual a parte que ele resolveu primeiro? Espiritual. Quer ver a conclusão disso? Olha no capítulo 31, no versículo 21 agora. Capítulo 31, versículo 21. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez. Então ele fez de todo o coração, não fez por fazer, fez de todo o coração. Leia em voz alta para mim qual é a conclusão disso. E prosperou, diga, e prosperou. Prosperou não é só, prosperar não é só ganhar dinheiro não, pessoal. Prosperar é você passar a ter vitória, você ter paz, ter tranquilidade, felicidade, ter direção para resolver tudo, enfim. E prosperou. Ou seja, o reinado dele foi diferente do reinado de quem? Do seu pai, do rei Acais. O reinado dele foi diferente. Olhem todos para mim aqui, por gentileza, presta atenção. Vamos supor que eu, Gerson, estou doente. Estou malzão, claro, malzão não com essa cara aqui, estou malzão, estou enfermo, estou mal. Aí eu assim, todo debilitado, fraco, enfermo, doente, minha casa está toda bagunçada. E eu mal, doente, enfermo, sem força. Aí eu quero fazer o seguinte, não, eu quero arrumar essa casa. Eu quero pegar a cadeira, botar aqui, eu quero pegar essa caixa, colocar aqui, pegar essa mesa, para eu ajeitar tudo. Suponhamos que estivesse tudo bagunçado. Eu pergunto a você, no que vai dar? Não, no que vai dar? Sinceramente. Vai dar em nada, pessoal. Por quê? Porque eu estou como? Eu estou mal, estou doente, estou enfermo, poxa. Estou sem força. Como é que eu vou levantar isso aqui? Como é que eu vou levantar aquilo? Eu estou sem força. Eu estou aqui, estou doente, estou mal. Eu pergunto para você, qual é a primeira providência que eu tenho que tomar? Eu tenho que ir aonde? Tem que ir no médico, poxa. Sim ou não, pessoal? Tem que ir no médico para eu cuidar de mim. Deixa a bagunça lá. Bicho, mas está bagunçado demais. Deixa a bagunça lá. Um dia a mais, um dia a menos não vai fazer diferença, meu amigo. Um mês a mais, um mês a menos não vai fazer diferença. Tem gente que já está sofrendo há 500 anos. 500 anos é hipérbole, né? Mas há 500 anos sofrendo. Meu amigo, ficar 501 não vai fazer diferença. Não, concorda comigo? Ué. Mas faz a primeira coisa. Faz o mais importante primeiro. Cuida de você, do espiritual. Porque fica você tentando resolver tudo, pegar tudo sozinho, e acaba não pegando nada, porque você está sem força. Porque você está mal espiritualmente, porque você está fraco, está caído, está prostrado, está doente. Você precisa se reanimar em Deus, precisa fazer o que fez o rei Ezequias. O que é que ele disse? Eu estou resolvido a fazer o quê? Uma aliança com Deus. Vamos lá, ele disse que estava resolvido a fazer o quê, pessoal? Uma aliança com Deus. Ou seja, eu vou trazer Deus de volta, meu amigo. Está acontecendo tudo isso porque o meu pai
Tá bom, era meu pai, mas fez tanta coisa errada que afastou Deus daqui. Então eu não vou fazer o que o meu pai fez. Não adianta eu tentar fazer aliança com outro gente, porque ele já fez. Já fez e os outros só passou ele para trás. E a gente perdeu mais ainda. Então preste atenção. Até quando você vai ficar tentando resolver a sua vida na força do teu braço? Sem tomar uma decisão de tirar do santuário que não presta. Tirar do santuário as coisas erradas e falar, meu Deus, vou ter uma aliança contigo. Vou andar com o Senhor. Vou andar na tua presença. Vou procurar fazer a tua vontade. A partir de hoje, e se você assim o fizer, em nome de Jesus, Deus vai passar a ser contigo. Amém, pessoal? Eu estou inventando, eu estou mostrando a Bíblia para você. A Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro aqui, que ele não arrumou a casa primeiro, não. Ele não arrumou sua vida primeiro, não. Ele não arrumou as coisas primeiro, não, porque ele tinha consciência. Sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Sozinho você não vai conseguir salvar o teu negócio. Você já vem tentando há tanto tempo. Sozinha a senhora não vai salvar o teu casamento. O senhor não vai salvar o teu relacionamento. Sozinho você não vai conseguir resolver o problema da tua família. Sozinho você não vai conseguir tirar o seu filho da droga, sua filha da prostituição. Sozinho você não vai conseguir nada. Porque para quem tem conhecimento, como você está tendo agora, da vontade de Deus, o que você tentar fazer sozinho vai ser em vão. Mas se você colocar no seu coração um propósito, peraí, eu tenho coisas para resolver. Claro, eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas, acima de tudo, primeira coisa, deixa eu resolver minha vida com Deus. Deixa eu ficar bem com Deus. Deixa eu fazer uma aliança com Deus. Deixa eu trazê-lo para dentro de mim, para dentro do templo que sou eu. Aí sim, Deus vai passar a ser contigo. E uma vez Deus contigo, vai ser isso aí que aconteceu no reinado de Ezequias. Prosperidade. Já disse, prosperidade não é sinônimo de dinheiro. Que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem o quê? Não tem prosperidade. Tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade. Tem gente que não tem tanto dinheiro quanto o outro, mas tem prosperidade. Amém, pessoal? O que vem às suas mãos rende, enfim, ela tem paz, tem segurança, tem tranquilidade, tem alegria, tem saúde. Amém, gente? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não pode usufruir porque não tem saúde. Tem dinheiro para comprar uma farmácia, um hospital, mas não tem, o dinheiro que tem não cura a sua enfermidade. O que adianta? É ou não é verdade? De que adianta? Nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu vou fazer uma oração nesse instante, no nome de Jesus. Se você diz assim, bispo, eu entendi perfeitamente a palavra de Deus, e eu quero ter uma aliança com Deus também. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, porque nós vamos orar nesse instante, e em seguida nós vamos servir os elementos da Santa Ceia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.